Estamos iniciando mais uma entrevista do Boletim do Marco Antônio Villa. Eu fico muito satisfeito. Já tinha feito uma entrevista com o professor Bresso Pereira, estamos fazendo essa entrevista. E o gancho dessa entrevista, a quem nos acompanha, é o chamado novo desenvolvimentismo. Eu estava falando antes de começar a entrevista com o professor Bresso Pereira que eu me aventurei pela economia nos anos 70, fiz economia, eu comecei em 75, para ser preciso. Aí, depois, um pouco mais à frente, eu mudei de curso, fui fazer História, e depois fiz a minha carreira acadêmica na área da História. Mas aquelas leituras econômicas que eu fiz, professor, e agradecendo o senhor ter aceito o meu convite, me marcaram muito. E sempre eu vou lendo, inclusive desde o Desenvolvimento e Crise, 1968, o primeiro livro do senhor. E outro dia, para fazer a introdução e colocar a primeira questão para o senhor, eu estou numa consultoria econômica, me pediram para fazer uma análise política, histórica, eu estava lá, e eu comecei a fazer umas lembranças de vários economistas do pós-Segunda Guerra Mundial, e a impressão que eu era um dinossauro, porque tudo que eu falava, ninguém sabia. Então, eu fui me lembrando da teoria do desenvolvimento econômico clássica, do que nós líamos, e da discussão brasileira. Aí eu comecei a ficar meio constrangido. Eu falei, será que eu que estou fora de moda? E o que acontece? Aí percebi que eles liam uma série de autores muito pobres, economicamente falando, e que queriam, na minha pobre interpretação, que não tem grande relevância. Então eu queria colocar uma questão para o senhor, professor, pedir desculpas pela longa introdução. Eu falei até lá em Novo Desenvolvimentismo, um rapaz muito jovem falou, você está no passado, tal. Aí eu pergunto para o senhor, o novo desenvolvimentismo é o passado ou é o futuro? É certamente o futuro. O novo desenvolvimentismo é uma teoria que eu venho desenvolvendo desde 2001, mais precisamente, e é todo um sistema em que eu procuro entender, não é, o problema dos países de renda média, como o Brasil, né, e por que eles não pararam de fazer o chamado catching up, o processo de alcançamento dos níveis de renda dos países ricos. Isso definitivamente não está acontecendo desde 1980, ou dos anos 80, mais ou menos, né? E é um problema que o desenvolvimentismo clássico, quer dizer, no qual eu fui formado, que é o desenvolvimentismo de Raul Prebisch, de Celso Furtado, de Inácio Rangel, quer dizer, esse desenvolvimentismo não tem uma explicação para este problema. Quer dizer, o desenvolvimentismo clássico foi fundamental para mostrar que o desenvolvimento econômico envolvia a necessidade de uma intervenção do Estado na economia. Uma intervenção moderada, mas efetiva. E exigia também uma perspectiva econômica nacionalista, porque devido ao fato de que existe o imperialismo em volta de nós. Os países ricos são naturalmente imperialistas. Então, quando eu percebi que havia esse problema, eu comecei a pensar. E foi desse processo de pensamento que eu comecei exatamente quando eu larguei a política. Porque eu passei uns quase 20 anos indo e voltando para a política. Eu nunca me candidatei a nada, mas eles me chamavam para esse cargo ou aquele cargo e eu lá ia, né? Cumprindo o meu dever. Mas aí eu achei que eu já tinha cumprido o dever e que estava na hora de eu fazer o que eu queria, que era estudar e entender a sociedade brasileira, o capitalismo em geral, né? Enfim, e aí entrei nesse processo. Hoje o novo desenvolvimentismo está muito bem desenvolvido. Quer dizer, eu já publiquei pelo menos 3 livros, sendo que o último, que é o melhor, acabou de ser publicado há 3 meses. Chama-se Novo Desenvolvimentismo, introduzindo uma nova teoria econômica e economia política, que a editora Contracorrente acabou de publicar. Esse livro, na verdade, foi escrito em inglês, originalmente, porque foi um convite que eu recebi de uma grande editora inglesa, a Edward Elgar. Então, o livro foi publicado na Inglaterra e, em seguida, publicado em português. Então, é uma grande discussão, uma grande análise dessa
dessa falta de crescimento, dessa falta de alcançamento que está acontecendo não só no Brasil. Quer dizer, o Brasil a coisa mais grave, a meu ver, não é? Porque nós realmente estamos ficando para trás. Mas, para o resto do mundo, você tem apenas os países agora da Ásia, não só do leste da Ásia, mas também do sudeste da Ásia e do sul, agora com a Índia, não é? Que é o sul da Ásia. Esses países estão crescendo muito bem, não é? Então, eles estão continuando a fazer o alcançamento, não é? Mas a América Latina toda não está, a África não está, não é? Exceto 1 ou 2 países que conseguem fazer alguma coisa ainda, de forma que era preciso que houvesse uma teoria para isso. O adversário geral é sempre o mesmo, não é? É a teoria econômica neoclássica, não é? É aquilo que se ensina nas universidades, não é? Que é um sistema quase matemático, absolutamente abstrato, não é? E absolutamente incompatível com a realidade, não é? Mas que é bonito, permite ao professor fazer muitas matemáticas no quadro negro, né? ou já em PowerPoint já preparados com todas as fórmulas feitas, né? E pronto. E como se isso fosse economia. Eu não acho que isso seja economia. É claro que também o novo desenvolvimentismo se apoiou, além de se apoiar no desenvolvimentismo clássico, né? Ele também se apoiou na teoria pós-keynesiana, quer dizer, na teoria de Keynes, basicamente. A macroeconomia, porque o desenvolvimentismo clássico não tinha uma macroeconomia. Já o novo desenvolvimentismo tem. A grande novidade do novo desenvolvimentismo é que ele tem uma macroeconomia. E é uma macroeconomia inovadora, porque é uma macroeconomia que se apoia principalmente na taxa de câmbio e na taxa de juros. E tem como uma restrição fundamental, quer dizer, a taxa de lucro. Quer dizer, a taxa de lucro, que na teoria econômica neoclássica desaparece como se não fosse importante, não é? Como quando é o preço mais importante que existe numa economia. Quer dizer, no novo desenvolvimentismo era central. Na verdade, eu falo dos 5 preços macroeconômicos, né? A taxa de câmbio, a taxa de juros, a taxa de lucro, a taxa de salários e a taxa de inflação. Esses são os 5 preços macroeconômicos. Então, por aí eu vou, e tem sido uma aventura intelectual muito prazerosa, que tem tido um número crescente de pessoas interessadas, produzindo, desenvolvendo, completando as teorias, desenvolvendo trabalhos empíricos que comprovam a teoria. Então, está indo bem. Professor, o senhor fez referência à CEPAL, né? Eu li muito na época, e até agora, que eu estava lendo uma biografia aqui do Raul Prebisch, excelente, por sinal, terminei, e além de um grande economista, o dia que ele faleceu, na noite que ele faleceu, ele tinha acabado de ler o livro da Isabel Allende, né? E acaba falecendo depois. Eu falei, puxa vida, o professor Prebisch, além de tudo, escolheu uma grande leitura para depois se despedir do mundo, tal. Uma biografia muito boa. E a gente acompanhava, porque o Brasil crescia muito rapidamente e havia um desejo. A palavra desenvolvimento era usada em qualquer momento no debate político, né? Progresso, crescimento. E o Brasil cresceu muito, como nunca na sua história, a partir da Segunda Guerra Mundial, durante algumas décadas, até a crise da dívida externa, como se lembrou, em 1982, começa no México, atingiu o Brasil, etc. Então, havia um debate também, a economia estava no dia a dia, o debate, uma criatividade muito grande dos economistas e dos políticos e a importância da economia. Hoje, a impressão que dá, professor, e aí eu queria passar essa questão para o senhor, é que só há uma visão de mundo, né? Porque outro dia um economista falou para mim que o Brasil não podia crescer mais que 2%. Aí eu, ingenuamente, perguntei por quê, né? Porque, para mim, na minha época, lá dos anos 70, que a gente olhava os anos 60, os anos 50, 2% era muito ruim, era quase recessão para nós, 2%. Claro. Eu falei, mas por que não pode 5%? Por que não pode 6%?
Não, não, aí vai disparar a inflação, vai haver uma desorganização da economia, vai aumentar muito a demanda. Eu falei, puxa vida, nós temos milhões de pessoas fora do mercado. Então, a leitura que ele tinha do crescimento econômico, que ele nem usava essa expressão, era de que o Brasil vai ficar eternamente como está. E o novo desenvolvimentismo, me parece que é uma ousadia que o senhor faz, e é importante ser ousado, que é uma teoria, não é só uma leitura de mundo, né? No campo histórico é uma teoria, ou seja, deu um passo adiante, que faz essa interpretação olhando como é que está o mundo no século XXI, e o senhor falou dos países asiáticos, nos quais o Estado foi o elemento fundamental para o crescimento fabuloso econômico. E aqui o discurso é o inverso. Como é que fica isso, professor? Bom, olha, essa semana o Pedro Cafardo, que é um notável jornalista do Valor, ele publicou um artigo em que ele fazia a seguinte pergunta para 4 economistas, os 4 são meus amigos. O desenvolvimento econômico é muito perigoso? Interrogação. E os 4 responderam que sim. Responderam que sim criticamente. Não, mas criticamente. Sim. Eu, inclusive, fiz uma nota que eu coloquei ontem, eu acho, no Treble, agora não tem mais, graças a Deus ficamos livres do X, né? O Twitter era bom, mas o X foi um desastre, mas tem esse Treble que parece que é razoável, pus lá, e está no meu site também, em que, qual é a ideia? Né? É que realmente essa gente aí, ou seja, quem manda no mundo capitalista hoje, quem manda no mundo brasileiro hoje, inclusive, são os rentistas e os financistas. Quer dizer, os rentistas substituíram os empresários. Os empresários eram homens inovadores que pensaram, arriscaram e criaram empresas. Os rentistas são herdeiros, ou por outros motivos ficaram ricos quando não foram herdeiros, que não trabalham e vivem de juros, aluguéis e dividendos. E usam os financistas para administrar o seu dinheiro. Então, e os financistas são jovens, ou não, às vezes não tão jovens, mas são formados com seus mestrados ou PhDs em economia ou em business, mestrado em business, e que, então, são os intelectuais do processo. São os intelectuais bastante pobres, evidentemente. E essa gente, realmente, eles têm medo do desenvolvimento. Ou seja, eles absolutamente não estão interessados no desenvolvimento. O fato do desenvolvimento ser um processo de melhoria dos padrões de vida de toda a população, que é isso fundamental do desenvolvimento econômico, isso não nos interessa. O padrão de vida deles está muito bom. O que eles querem é que eles não estão suficientemente ricos e querem ficar mais ricos. E como é que se faz para ficar mais ricos? Não é tendo desenvolvimento econômico. Isso precisa pensar muito no longo prazo. É tendo juros altos e inflação baixa. Juro alto, juro nominal alto. Mas para o juro alto ser realmente alto, é preciso que a inflação seja baixa. Então, é uma guerra feroz contra a inflação. Um dos economistas que respondeu chamou de inflacionofobia. É fobia da inflação. E que eles têm. Né? E também a insistência em que você tem que ter juros reais acima de 6% ao ano. Isso é um negócio absurdo. Quer dizer, os juros reais nos países ricos é 1%, 2% já fica muito alto. Né? Aqui é 6% pelo menos. Então, quer dizer, realmente, então mudaram as coisas. Agora, então, esse pessoa que você conversava, ele tem razão. Nesse quadro,
o desenvolvimento é 2%, 2,5% já está ficando bom, né? 3% é bater palma. Quer dizer, o Brasil não pode mais crescer a 7%, como crescia no tempo que você estava falando. 7% nominal, o que dava 4%, 4,5%, quase 5% real. Quer dizer, não pode crescer essa taxa, mas crescer uma taxa de 4%, 3,5% real, pode perfeitamente. E 2% é nominal deles. Quer dizer, então, o real é 1%. É 1% contra 3 a 4%, é isso. Essa é a diferença. Isso faz uma diferença enorme, porque a coisa vai se acumulando, né? Então é enorme a diferença. E essa é a questão, professor, uma delas que eu acho muito importante, porque na medida em que nós crescemos 2%, a última década, a segunda desse século, então tivemos acho que o pior biênio da história econômica republicana, 2015 e 2016, né, que foi um grande salto para trás, um resultado pavoroso de crescimento negativo. Então, nós não conseguimos nunca nos recuperar, né? Temos voos de galinha, muitas vezes. Tivemos em 2010 um voo de galinha muito alto, de uma galinha que voou muito, mas depois voltou a cair. Chegamos a quase zero em 2014, 2015, 2016, acho que deu menos 7,5 para trás, é só negativo. Foi muito ruim, e depois uma recuperação que, na prática, é tão lenta, e a questão que nós já estamos na metade dos anos da terceira década, quase na metade. E eu fico assistindo isso como historiador, professor, e falo assim, meu Deus, parece que a história não se move, porque, de um lado, nós temos um crescimento muito baixo, um debate econômico muito pobre, e a política, ela acaba se empobrecendo muito, porque quando o país cresce um pouco mais rápido, tem desafios econômicos que se transformam em desafios políticos e que precisam ser resolvidos. E aí o debate fica intenso. Então, nós estamos meio que congelados, porque nós estamos numa armadilha, né? E não conseguimos. Parece os teorias de desenvolvimento econômico, quando eu li quando era estudante, aquele círculo da pobreza, né? Mas parece que no caso agora, nós não conseguimos sair, porque a economia cresce pouco, a política empobrece também. O senhor imaginava que nós chegaremos a uma situação como essa, em que as pessoas acham bom um crescimento de 2%, 3% e temem um crescimento mais rápido, e tem uma rejeição, um ponto B da questão, uma rejeição à participação estatal, como é difícil encontrar na história a partir de 1930, tão forte nos tempos recentes? Então, aí para responder essa questão, são dois problemas. Um deles é o fato de que os Estados Unidos, que comandaram o desenvolvimento econômico do mundo desde o começo do século XX, costuma-se dizer que o século XX foi um século americano, né? Eles foram sempre desenvolvimentistas. Uma coisa que eles sempre falam que são liberais, mas era conversa mole. Porque, por exemplo, até 1939, eles tinham tarifas alfandegárias muito altas. Ora, isso não é. E a principal política desenvolvimentista é ter tarifas elevadas para proteger a indústria nacional. Depois veio a guerra, e depois da pós-guerra vieram os anos dourados do capitalismo, em que todos os estados, inclusive os da Europa, também interviram na economia e cresceram bastante. Mas, nos anos 70, veio uma crise. E foi uma crise, não foi violenta, como foi dos anos 30, mas foi uma crise importante. E essa crise deu origem, ou permitiu que os neoliberais, que viviam nas universidades e que estavam infelizes porque há 40 anos estavam fora do poder, porque o Keynes tinha substituído, né, e o pensamento keynesiano, eles recuperaram o poder, com Hayek, com Milton Friedman e assim por diante. E aí chegou na política e em 1980, com Reagan e Thatcher, houve a virada neoliberal. Aí nós vivemos 40 anos de neoliberalismo. Quer dizer, eles embarcaram no neoliberalismo, que foi, para os Estados Unidos, um péssimo negócio. Quer dizer,
enquanto eles cresciam pouco, a China tinha um crescimento explosivo, porque não era neoliberal, porque era desenvolvimentista, deixou de ser estatista, né, e virou capitalista desenvolvimentista. Então, e o Brasil seguiu o mesmo rumo. Demorou um pouco mais, quer dizer, a virada no Brasil não foi em 1980, foi em 1990, com Collor. Mas, a partir daí, né, o Brasil também foi tomado por esse vírus neoliberal. Né? Liberalismo econômico a todo custo e de qualquer forma. Agora, o que é interessante é que, nestes últimos anos, desde que houve a crise de 2008, foi uma grande crise outra vez, e foi a crise do neoliberalismo aqui. A partir daí ainda sobreviveu algum tempo, mas já com o Trump e depois, certamente, com o Biden, né, a coisa realmente virou lá nos Estados Unidos. E hoje eles voltaram a ser desenvolvimentistas. Eles têm tarifas muito mais elevadas, eles têm, além de tarifas, uma política industrial que era considerado um pecado no neoliberalismo. Agora eles têm uma política industrial muito cara, inclusive, e muito ativa. Quer dizer, mas o Brasil também ainda não percebeu nada. Os nossos economistas e os nossos políticos, né, continuam na mesma historinha. Né? Continuam neoliberais. Eles querem tirar o Estado de tudo, querem privatizar tudo, é um negócio assim que é um atraso perfeito. Né? Isso é uma coisa que eu queria responder, um atraso perfeito. A outra é o seguinte, isso é uma coisa mais especificamente brasileira, é que se tornou muito difícil governar o Brasil. E é claro que para você ter um governo desenvolvimentista que seja capaz de mudar essa situação, e o governo do Lula, por exemplo, seria, em princípio, um governo desenvolvimentista, ele precisa ter condições de governar. Né? E o Brasil ficou, não vou dizer totalmente ingovernável, mas ficou substancialmente ingovernável. E qual foi a mudança? E é uma mudança institucional que aconteceu. É que, não sei, você sabe que quando nós fizemos a Constituição de 88, houve um grande erro, a meu ver, que foi estabelecer no Brasil um sistema eleitoral baseado em listas abertas, voto proporcional e listas abertas. Quer dizer, isso fez com que o parlamento ficasse muito distante do povo, quer dizer, os eleitores não conheciam os deputados que estavam elegendo, né? Tinham apenas um conhecimento local muito limitado e não acompanhavam nada. Quer dizer, e o que é mais grave é que não permitia, isso que é o mais grave, é que não permitia que o partido vencedor e que o presidente que é eleito pelo partido vencedor tivesse, se não uma maioria, tivesse um número bem grande de deputados eleitos, de forma que ele poderia fazer uma coalizão política, e com essa coalizão política ele tornava governável. Então, todo mundo pensou que ia ser ingovernável. Mas aí surgiu uma coisa que foi chamada de presidencialismo de colisão. E o que era o presidencialismo de colisão? Era uma coisa muito simples. É que o presidente da República, ou o Poder Executivo, mais amplamente, ele tinha o orçamento sob seu controle. Então, ele podia concordar ou negar as emendas que os deputados queriam que fossem aprovadas para atender os seus currais eleitorais. Desse modo, quer dizer, o presidente trocava, né, o apoio dos deputados pela concessão das emendas. E era um jogo. Né? E com isso, quer dizer, o governo
do Sarney. O Sarney já ainda não é antes disso, é no meio disso, a mudança da Constituição. Mas o Collor, depois o Itamar, depois o Fernando Henrique, depois o Lula no primeiro governo, quer dizer, eles todos governavam razoavelmente bem desse jeito. Aí o que aconteceu? Por volta de 2015, os deputados perceberam que eles podiam mudar esse quadro, né? Absolutamente interessados só no seu próprio interesse e não no interesse do país, eles então estabeleceram as emendas obrigatórias ao orçamento. Com isso, e tem mais toda uma série de outras coisas que fechavam essa mudança, quer dizer, agora os deputados ficavam independentes do governo. Eles não precisavam mais do apoio do apoio do governo para terem suas emendas aprovadas e assim garantir a sua reeleição. Então foi isso que está acontecendo. A gente vê agora no governo, o governo com o Bolsonaro não se fala, porque aqui ele não queria governar. Pouco importava que fosse ingovernável. Mas no caso do Lula, que quer governar, no caso do Haddad, e dos demais ministros, ficou muito difícil, porque o número de propostas que eles não conseguem, o número de propostas que eles só conseguem depois de muita negociação, quer dizer, o número de propostas, de vetos que o Lula faz e depois são rejeitados, é muito grande. Então, isso tornou muito difícil governar o Brasil, né? Mas ninguém está vendo uma solução para isso. A solução ideal era mudar esse sistema para um sistema distrital, ou distrital misto, né? Que tem seus defeitos, mas certamente, do ponto de vista da governabilidade, são melhores. Então, eu até anotei aqui que o senhor falou, e agora reafirmou, né, quer dizer, que o Brasil ficou substantivamente, nesse sentido, ingovernável, né? Ingovernável porque, nessas circunstâncias, e no momento de grande crescimento econômico no Brasil, havia muitas propostas. Eu sempre brinco para as pessoas irem aos sebos e passarem nas estantes de economia, de sociologia, e ver quantas lombadas estão falando sobre projeto nacional, porque todo mundo discutia o seu projeto nacional. As correntes políticas, a UDN tinha o seu, o PSD tinha o seu, o PTB tinha o seu, o PCB tinha o seu, e assim sucessivamente. Hoje, falar em projeto nacional é discutir a virgindade de Maria, um crime, né? É uma coisa, as pessoas olham para você e falam, mas você está falando uma coisa tão antiga e tal. Bem, mas a gente se aventura, professor Luiz, por outra, a falar sobre isso. E aí é inevitável colocar uma questão para o senhor. Qual a desindustrialização brasileira é evidente, basta ver o quanto representava no PIB nacional nas últimas décadas, como nós temos a queda da participação da indústria, né? Algo inacreditável esse processo, a velocidade dessa desindustrialização. E eu pergunto ao senhor, como essa teoria econômica, essa nova teoria econômica do novo desenvolvimentismo enfrenta a questão da desindustrialização? Então, primeiro deixa eu lhe contar uma coisa. Eu escrevi agora, quer dizer, e está sendo publicado nos próximos meses, 2 meses, 3 meses, acho que antes do fim do ano, está sendo publicado um pequeno livro, um livro pequeno, chamado, me perdoe, mas chamado Estagnação, Quase Estagnação e Projeto Brasil. Ou seja, um projeto nacional. Aí me perguntam, mas por que você ainda quer fazer isso? Você tem ainda esperança? Eu falei, olha, esperança a gente tem que ser. Eu estou aqui vivo e estou querendo, né, contribuir, então eu continuo tentando. Esse livro tem tem base, uma das bases, foi uma grande conversa que eu tive com o Fernando Haddad. Eu sou amigo dele, né? E há algum tempo atrás, ele percebeu que eu estava fazendo assim umas certas críticas a ele, né? Nas conversas com ele, não para terceiros. E ele falou então que ele queria conhecer as minhas ideias melhor, ter uma conversa, porque era sempre em grupo.
E então lá veio ele e passou uma manhã inteira aqui no meu escritório, que é ao lado da minha casa, junto com o Sérgio, o diabo, o chefe da política econômica, o Guilherme Melo, junto com o Guilherme Melo e com o nosso novo futuro presidente do Banco Central, que ainda estava no governo naquela época. Não estava ainda no Banco Central. Não, já estava no Banco Central. E passaram aqui. E eu tinha umas ideias para oferecer para eles. Quer dizer, porque o que eu tenho me perguntado sempre é quais foram as causas, quais foram os fatos históricos novos, isso é muito importante no meu pensamento, é buscar fatos históricos novos, para explicar que o Brasil, que crescia muito bem até 1980, ou até 80 basicamente, a partir de 80 passou a crescer muito menos. E fatos históricos novos que aconteceram e permaneceram aqui, e permaneceram rebaixando a economia brasileira. E eu cheguei à conclusão que foram dois fatos. Um fato foi... Os dois estão relacionados ao investimento, à taxa de investimento. Porque o que determina o investimento, o desenvolvimento econômico, é principalmente a taxa de investimento. Então, o que aconteceu é que houve uma queda muito grande do investimento público. E o investimento privado caiu, mas não tanto. Mas caiu e devia ter aumentado, porque houve tanta privatização que devia ter aumentado a participação, o volume de investimentos privados. Por que caiu o investimento público? Porque o Brasil, isso foi já ainda nos anos 80, na crise da dívida externa. O Brasil, que tinha uma poupança pública é tudo que o Estado gasta, tudo que o Estado arrecada, menos o que gasta em consumo. Consumo, quer dizer, exclusive os investimentos. Tudo que gasta com pessoal, com educação, saúde, etc. E nós tínhamos uma poupança pública de 4% do PIB, que era uma ótima poupança. E quando chegou na crise lá da dívida externa, que foi uma crise muito grave para o Brasil, ela caiu de 4 positivo para 2 negativo. E desde então ela está em volta de 2% negativo. Ora, a poupança pública é o que financia o investimento público. Quer dizer, financiar investimento público com empréstimos, isso é uma coisa muito limitada. O que realmente financia é o Estado ser capaz de poupar. Então, o Estado perdeu de capacidade de poupar e não a recuperou, até hoje. Então, esse é um problema muito sério. E muito simples de entender. Né? Muito difícil de resolver. Muito difícil. Não é porque implica reduzir consumo. Né? E ninguém gosta de reduzir consumo. O outro fator foi a taxa de câmbio. Isso é para o investimento privado. Quer dizer, a taxa de câmbio passou a ser apreciada no longo prazo para a indústria. Como pode ser isso? Quer dizer, ela pode ser apreciada no longo prazo para a indústria quando o país tem doença holandesa, e essa doença holandesa não é permanente, ela acontece principalmente, ela se agrava nos momentos em que há um boom de commodities, ou seja, os preços das commodities que o Brasil exporta crescem muito. Aí, então, quando isso acontece, a taxa de câmbio, a taxa de câmbio se aprecia, quer dizer, e a indústria deixa de ser competitiva internacionalmente. Quer dizer, nesse momento era preciso que houvesse isso é a doença, isso chama-se doença holandesa. Quer dizer, a doença holandesa é o fato de que o país que exporta commodities, só exportador de commodities tem essa doença, e por isso que a América Latina é muito atingida, e também a África, e não a Ásia, que não é exportadora de commodities, é uma vantagem deles.
E quando você... A doença holandesa, então, é o fato de que a taxa de câmbio que é competitiva para a exportação de commodities se torna muito mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para que a indústria também seja competitiva. Há um gap, uma diferença entre esses dois. Por exemplo, vamos supor que a taxa de câmbio que equilibra a conta corrente do Brasil hoje é 5,50, ou 5,40. Né? E a taxa de câmbio, não, a taxa de câmbio que é satisfatória para a indústria, desculpe, é 5,50. E a taxa de câmbio que em vez de ser também 5,50, em vez de ser também 5,50, porque hoje não tem doença holandesa no Brasil, porque não há boom de commodities. Então, a taxa de câmbio caísse para, digamos, 4,80. Seria facilmente se o preço das commodities subisse. Resultado, a diferença, 70 centavos de diferença, 4,50 para 4,80 para 5,50, isso é a doença holandesa, que inviabiliza a indústria. Então, quando isso... Quer dizer, e foi o que aconteceu. O Brasil... Mas essa questão exige uma pergunta adicional. Mas como é que o Brasil, que sempre teve isso, conseguiu, no entanto, se industrializar? Né? E o pessoal, naquela época, não sabia o que era a doença holandesa. No tempo, o Delfim, o Celso Furtado, enfim, os formuladores de política econômica lá do passado, eles não sabiam isso. Tinham alguma intuição. Tanto o Delfim quanto o Celso tinham intuição. Então, mas eles tinham tarifas muito elevadas. E essas tarifas muito elevadas faziam exatamente, neutralizavam a doença holandesa. Porque era, quer dizer, se você pusesse a tarifa correspondente a esses 70 centavos, né, pronto, né, a indústria passava a ser competitiva novamente. Ora, quando chegou no governo Collor, né, houve abertura comercial e abertura financeira. Abertura comercial e financeira. Foi um desastre. Eu, naquela época, eu não sabia o que era a doença holandesa, eu apoiei a abertura comercial. Mas eu estava errado. Né? Eu estava errado. Quer dizer, na verdade... Então, você dizer, bom, mas hoje não tem. Hoje não tem, mas qualquer empresário que se preze sabe que a qualquer momento os preços das commodities podem subir, no caso do Brasil e de toda a América Latina, e lá se vai a indústria que ele implantou aqui. Então, eles investem muito menos, são muito mais uso muito mais de cautela para investir. Né? Então, então, seria preciso... Esses são os dois problemas fundamentais, porque você vai dizer, bom, mas e a educação não é importante? Mas é claro que é importante, mas sempre foi. E o Brasil, inclusive, se desenvolvia mais quando a educação era bem pior do que hoje. As instituições, essa é uma besteira muito grande. Quer dizer, as instituições do Brasil hoje são muito melhores que as instituições que tinha em 1950, para garantir a propriedade dos contratos. Então, não é... Esses são problemas que são muito importantes. A infraestrutura. A infraestrutura é um problema, realmente, porque o Estado parou de investir. E como o Estado parou de investir, né, a infraestrutura ficou atrasada. Então, é por aí que você tem que inovar. Além de todos os inovar, porque o desenvolvimento é um processo que o Estado e a sociedade, toda a economia, tem que estar voltada para competir internacionalmente e conseguir, né, fazer o alcançamento. Sim. Não é fácil, não tem acontecido, né, mas é possível. Eu queria agradecer ao professor Bresser Pereira, agradecer muito essa entrevista ao nosso canal. O professor Bresser Pereira lançou, agora já está vindo um novo livro, mas lançou o Novo Desenvolvimentismo,
que eu chamo de último ou de penúltimo livro, que vai sair agora o último livro ainda esse ano, como o senhor falou, né? O Novo Desenvolvimentismo, introduzindo uma nova teoria econômica e economia política, né? E colocou importante para nós aqui, que são questões fundamentais a quem acompanha o nosso canal. Nós temos vários nós no Brasil para ser desatados, né? Tem um nó político, o professor até tocou também nessa questão, tem um nó econômico, tem um nó mais estrutural. Nós realmente vivemos se fosse um nó só, aquele que o Alexandre Magno cortou, o nó gordo, estaria resolvido, mas são muitos nós e numa dificuldade de lideranças políticas que consigam enfrentar essa conjuntura tão complexa, né? Porque em outros momentos, não é ser saudosista, mas nós tínhamos uma formação de liderança política muito maior, com capacidade, do que temos hoje, né? Mas vamos ter esse otimismo do professor também. Vamos esperar que, né, que as coisas possam mudar, quer dizer, com a nossa participação, com o debate político, e esperar a mudança. Eu queria agradecer muito ao senhor essa entrevista e transferir aí as últimas palavras desse nosso bate-papo para o senhor. Não, foi um prazer essa entrevista, um ótimo entrevistador, muito obrigado. Obrigado, um abraço, professor. Um abraço.